vai crescer, engrossar o lombo e tomar o meu reinado. E a Bíblia diz, meu irmão, aqui, de geração em geração veio. De Israel, ali que foi a nação que ficou escrava daquele Egito. E pulando para cá, para 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. O que eu entendo que este profeta Eliseu, meu irmão, ele não tinha ouro e não tinha prata. O que eu entendo, meu irmão, que esse profeta Eliseu, ele era um profeta só. Ele era um homem de Deus, que a qual não tinha inveja de ninguém, que a qual não fofocava pelo nome de ninguém e não falava mal de ninguém. E a Bíblia diz que esse rei da Síria tinha raiva desta nação chamada Israel. A Bíblia diz que o rei da Síria muitas vezes armou o arco e levantou a espada para poder destruir o rei de Israel e para destruir aquela nação. O que eu posso entender nesta palavra, meu irmão, no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, o que eu entendo é que o rei da Síria estava no seu quarto, entrou no seu quarto com seus oficiais e disse: olha, eu vou preparar um acampamento para poder destruir aquela nação de Israel. Vamos cercar aquela nação, vamos cercá-la, vamos pegar o rei, matá-lo a fio de espada e destruir aquela nação a fio de espada. Ah, meu irmão, e a Bíblia fala que quando o rei planejava isso contra a nação de Israel, a nação de Israel não estava sabendo, o rei da Síria não estava sabendo. E a Bíblia diz que Eliseu em Dotã, Deus desceu do céu e falou para Eliseu: olha, filho meu, estão preparando para destruir a nação de Israel. Estão preparando, estão querendo destruir aquela nação. A nação que a qual eu abri a boca e abençoei. A nação que a qual, meu irmão, a qual Balaão foi seduzido pelos profetas de Balaque, pelos príncipes de dentro do Egito, para poder profetizar nos montes, para poder destruir aquela nação. Sabendo ele que a qual Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar esta nação. E que, meu irmão, e que Deus, ele desceu para Eliseu e disse: olha, estão tentando destruir a nação, estão armando acampamento em tal lugar, e se tu vai e diz para o rei, não avisar para o rei, que o rei não fique vacilando aí em qualquer lugar, não fique andando aqui não, vacilando aqui nessas ruas, porque o rei da Síria está tentando destruir a vida dele. E se o rei da Síria tentar destruir, se o rei da Síria destruir a vida dele, o rei da Síria vai destruir a nação também, porque o rei é a cabeça da nação. Ah, meu irmão, e a Bíblia diz que Eliseu mandou chamar os mensageiros e disse para o mensageiro foi até a nação de Israel. E a Bíblia diz que ele disse para a nação de Israel e disse: olha rei, o profeta Eliseu, aquele homem que a qual tem muita intimidade com Deus, mandou dizer que Deus tinha dito que o senhor não fique aqui caminhando sozinho, ou se fique despreparado, desprevenido aqui nesta nação, porque estão tentando destruir esta nação. E o rei, com muita dúvida, o rei mandou vasculhar as redondezas daquela nação. O rei mandou vasculhar as redondezas, mandou alguns soldados, alguns capitães, alguns generais. E a Bíblia diz, meu irmão, que vasculharam e não encontraram nada. A Bíblia diz que o rei da Síria, ali dentro daquela sua nação, do rei da Síria, a Bíblia diz que ele disse: olha, mandou chamar todos os oficiais e os capitães e disse: olha, eu quero saber qual dos nossos está levando, é espião, que está levando a informação daqui para dentro da nação de Israel, porque eu planejo uma coisa aqui, o acampamento nunca dá certo, eu planejo uma emboscada e a emboscada nunca dá certo, mas como é que pode? Será que tem alguém aqui pegando informação aqui, levando para aquela nação? Os oficiais olharam para ele e disseram assim: mas meu senhor, como é que pode, senhor? Nenhum dos teus, todos os teus servos são fiéis, todos os soldados são tementes. E a Bíblia diz, meu irmão, que um dos oficiais apareceu e disse: olha, meu senhor, o que eu sei é que existe um profeta lá em Dotã, que é qual, quando o senhor planeja uma emboscada contra a nação dele, aí, meu senhor, o próprio Deus desce, fala para ele e faz saber toda a nação de Israel. Meu irmão, que eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, é que o rei da Síria mandou dizer assim: olha, pois tu vai agora, prepara os exércitos, prepara as espadas e afia a lança, porque vão lá atrás daquele homem para prender aquele homem, porque eu quero aquele homem preso, aquele tal de profeta Eliseu. E a Bíblia diz que ao anoitecer, a Bíblia diz que, meu irmão, cercaram a cidade de Dotã, cercaram, e Eliseu e um servo, Eliseu e um moço, quero dizer, a Bíblia diz que ao amanhecer, o moço de Eliseu resolveu acordar cedo. Ele acordou cedo, sabe por quê? Porque aquilo de Deus já estava acontecendo, já era um pressentimento do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando ele se acordou cedo, ele viu todo aquele exército do soldado da Síria, e ele disse: ai, meu
Senhor, o que eu vou fazer? E a Bíblia diz que Eliseu se levantou de dentro da sua tenda e disse: meu moço, não te preocupa, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão no mundo, porque mais são os que estão contigo do que os que estão lá fora, porque mais são os que estão com a gente do que os que estão do outro lado lá, porque mais que são os que estão com a gente dos que os que estão em outras nações. A Bíblia diz que Eliseu olhou para o alto, fez um gesto, olhou para o alto e disse: meu Senhor, abre os olhos deste teu filho, porque o teu filho está cego. Meu irmão, o que eu venho entender desta palavra é que aquele servo, ele era um servo cego, um servo que a qual não chegava nem a terça parte por cento das orações de Eliseu, que não pagava o preço, por isso que não enxerga. E a Bíblia diz que em questão de segundos, meu irmão, Deus desceu e abriu a visão daquele moço, e ele pôde contemplar carruagem de fogo, ele pôde contemplar anjo com a espada de fogo, ele pode contemplar anjo com espada de fogo, anjo com espada. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa: era tanto do soldado, era tanto do anjo, porque os anjos que estavam com ele era a porção dobrada dos que estão lá em cima, os que estão no projeto de carne. Meu irmão, que eu quero te dizer uma coisa: que foi quando aqueles soldados desceram, meu irmão, tomaram posição de guerra e começaram a descer em posição à frente de Eliseu, porque o alvo era prender o profeta Eliseu. O que eu venho entender nesta tarde é que os profetas de hoje em dia estão sendo perseguidos, porque passa as profecias do Senhor. Ei, meu irmão, os profetas de hoje em dia estão sendo cuspidos, estão sendo humilhados, estão comendo até o pão que o diabo amassou. Ei, meu irmão, quero te dizer uma coisa: só porque eles pregam a verdade. Meu irmão, e a Bíblia diz que quando aquele soldado vinha em posição de frente, a Bíblia diz que Eliseu olhou para o céu e disse assim: meu Senhor, não mata, mas fere ele com cegueira. A Bíblia diz que em questão de segundo, aqueles homens ficaram todos cegos, e Eliseu foi de frente a frente com um general e os oficiais e disse: olha, teu lugar não é aqui, eu não devo nada a ti, mas eu vou levar vocês à isca, eu vou levar vocês a quem vocês querem. E a Bíblia diz que Eliseu começou a controlar com os anjos escoltando, e o Eliseu dirigindo por dentro da nação de Israel. E a Bíblia diz que o rei de Israel estava preparado. O rei de Israel já tinha escutado os comentários da briga, o rei de Israel já tinha escutado os comentários das contendas, o rei de Israel estava sabendo pelo poder do sangue de Jesus o laço que tinha emboscado para a vida dele. Ei, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: que quando aquele soldado entrou dentro daquela nação de Israel, a Bíblia diz que o rei de Israel olhou para ele e disse: olha, eu devo matá-los, eu devo destruí-los. A Bíblia diz que Deus desceu na boca de Eliseu e falou purinho. Deus purinho na boca de Eliseu, do profeta Eliseu, disse: olha, eu quero te dizer uma coisa, rei de Israel, tu não vai matar os soldados que eu capturei, tu vai matar os soldados que tu capturou com a tua espada e com a tua lança, tu vai matar os soldados que tu capturou, os teus prisioneiros. Mas Deus, ele diz assim: porque os soldados que eu capturei é para dar vida, meu irmão. Os soldados que eu capturei é para dar vida. E o que eu venho entender nesta palavra, meu irmão, é que os profetas de hoje em dia, é que os servos do Senhor de hoje em dia, é que as vidas prósperas, é que as casas abençoadas, assim como foi a pregação que eu escutei do abençoado, existia a arca da aliança, e onde a arca da aliança entrava, a presença de Deus se manifestasse. Meu irmão, vou te dizer uma coisa: se na tua casa é uma casa abençoada e tem a presença do Espírito Santo de Deus, eu creio que os fofoqueiros se levantam contra a tua vida. Eu creio que os bocas de sepulcro se levantam para poder atingir. Ai, que crente doido! Ai, que crente doido é esse que já corre, que dá aleluia! Mas eu vou dizer uma coisa: que pelo nome de Jesus tu vai ter que ser perseguido. Meu irmão, e o que eu venho entender é que quando ele estava naquela nação, o profeta Eliseu disse para o rei de Israel e disse: olha, tu vai servir a este soldado pão e água. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Deus capturou os soldados para servir pão e água, meu irmão, naquele tempo. Vou até ler aqui para vocês. Olha aí, ó. Ofereceu-lhes o rei grande banquete
e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investida. Meu irmão, que eu quero te dizer uma coisa, que contra os teus inimigos, tu não vai com espada. Eles podem vir com arma, podem vir com lança. Eles podem vir com palavras vãs, as palavras redrobadas, as palavras difíceis. Pode fazer reza brava contra a tua vida. Pode fazer macumbaria contra a tua vida. Pode empendurar o teu nome dentro do estômago do defunto. Pode jogar areia de cemitério em cima do teto da tua casa. Mas eu digo uma coisa, a Bíblia fala lá em Isaías 54, versículo 7: em juízo tu as condenarás, e toda arma preparada de rancor no inferno não prosperará. Pode ser laço de doença, pode ser laço de morte, pode ser emboscada, pode ser os pais pode ser os pais fazendo reza brava, pode ser da mata-vixe. Mas eu digo uma coisa, meu irmão, ao favor da tua vida, Deus desfaz o familiar e quebra as velas pretas. Ao favor da tua vida, Deus quebra as velas vermelhas. Ao favor da tua vida, Deus arranca os filhos de Satanás. Nenhuma arma forjada de rancor contra a tua vida. E a Bíblia fala, meu irmão, a Bíblia fala que todos aqueles soldados se sentaram ao redor. E a Bíblia diz que eles se sentaram e, meu irmão, e todos comeram pão e água. Aleluia, Deus. Sabe o que é que tu vai servir para os teus inimigos? Sabe o que é que tu vai servir para os teus inimigos, meu irmão? É pão e água. Aleluia. E a Bíblia diz, meu irmão, que eles serviam pão e água. Mas como assim pão e água? Não devia oferecer uma coisa melhor, um bolo, um refrigerante? Mas não, meu irmão, porque é a palavra de Deus e a vida é Jesus que é a água. Ei, meu irmão, o pão é isso aqui, ó. O pão que tu inaugura todo dia da tua vida. Não é qualquer pãozinho feito das padarias, não. Aqui é pão de gerações e gerações. Jesus é a água. Jesus é que é a vida. É que glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E para encerrar a palavra, eu quero te dizer uma coisa. Se tu tratar os teus inimigos com amor, se tu tratar os teus inimigos com amor, mesmo que ele venha com uma faca, encosta no teu bucho e no teu pescoço. Se tu tratar isso com amor, meu irmão, tu vai ter que dar pão e água, porque eles veem que tu trata com amor, nunca mais eles vão mais levantar uma espada contra a tua vida. Porque das coisas simples que Deus faz as grandes. Porque Deus pega as coisas pequenas para confundir com as grandes. Deus pega os simples para confundir com os ricos. Ei, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Quando tu tomar a tua decisão e tu começar a tratar os teus inimigos com amor, tu começar a dar pão e água para os teus inimigos, tu começar a dizer a palavra para os teus inimigos, e tu dizer assim, Jesus te ama. Aí tu nunca mais, tu vai mais comer o pão que o diabo amassou. Tu vai comer o pão que vem do céu. Tu vai comer água. Aleluia. Vai tomar água. Mas o pão que o diabo amassou nunca mais tu come. Porque os teus inimigos, eles podem vir com lança, podem vir te esculhambando, mas tu vai só no nome de Jesus. Assim foi Davi. Davi não tinha nada. Davi não tinha armadura. Davi não tinha espada nem escudo. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Ele escolheu as pedrinhas e atirou em cima do gigante. Ah, meu irmão, quando é que tu vai deixar de olhar para a luta e tu vai olhar para Jesus? Quando é que tu vai deixar de olhar para a angústia e tu vai olhar para Jesus? Os crentes hoje estão tudo geladeira. Os crentes hoje estão... Aleluia. Oh, raça de incrédula. A Bíblia diz que existia um servo, existia um discípulo, existia Jesus. E quando foram curar um garoto, a Bíblia diz que aquele servo, o discípulo não conseguiu curar. E Jesus diz, olha, ô geração ruim, ô geração incrédula, ô geração sem fé. Ei, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. O século XXI, que é para 88,9% dos jovens estão se prostituindo, estão morrendo no carnaval da prostituição. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. É o século XXI que Deus vai marcar. É o século XXI, meu irmão. Não sei quando é que Deus vai voltar, porque nem os anjos sabem. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Mas quando a tua vida não prosperará, vai depender da tua vida. Ei, meu irmão. O século XXI, eu creio que é Deus que vai marcar esse século como um jovem adorador. Por que os jovens estão morrendo? Por quê? Porque não tem Jesus. Eu quero te dizer uma coisa. Aleluia. Esta é a palavra. E Deus tocou no coração para me trazer. Batam palmas para Jesus.